A paz do Senhor, meus irmãos, estaremos estudando a lição 5 da Revista dos Adultos. O título da lição é Jesus é Deus. Tema trimestre em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, estamos estudando esse trimestre a respeito do fundamento da nossa fé e, com isso, conhecendo a doutrina, a gente combate os falsos ensinos. E hoje vamos falar sobre a deidade de Jesus. Na lição passada, falamos sobre a Trindade, estudamos que nosso Deus é um Deus único, que subsiste em três pessoas distintas, mas da mesma substância, ou seja, eles formam um único Deus e as três pessoas têm os mesmos atributos, o mesmo poder, a mesma soberania. Então, nós distinguimos as pessoas, mas não separamos a substância. Quer dizer que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre a deidade de Cristo também foi confrontada com inúmeras heresias durante os séculos. E a exemplo do que vimos na lição passada, a Trindade, antes de ser uma formulação teológica, antes de ser um enunciado de um credo para combater o falso ensino, ela é uma doutrina bíblica. A gente vê claramente a exposta na Bíblia, como vimos na lição passada. Se você não assistiu, volte um vídeo e assista essa lição. E hoje uma lição que complementa, como também veremos outras lições que vão falar também sobre a igualdade do Filho e do Pai. Vamos falar também sobre o Espírito Santo. Então, esse tema da Trindade ele continua sendo exposto nas demais doutrinas, hoje na deidade de Cristo, na deidade do Espírito Santo e também na igualdade das pessoas em relação à sua substância e seu poder. São distintas, que a gente pode ver, como vimos na lição passada, o Filho orando ao Pai, pedindo que enviasse o Consolador. Então, três pessoas que se manifestaram de forma, algumas vezes conjuntamente, ou através dos ensinos de Jesus, dos apóstolos. No batismo de Jesus, por exemplo, estavam as três pessoas ali. Também depois de uma transfiguração, Jesus está ali e o Pai fala também dos altos céus. Então, a gente vê que é um ensino bíblico, da mesma maneira que como veremos hoje sobre a deidade de Cristo. É claro que com as heresias foi necessário os concílios, foi necessários as formulações, os enunciados dos credos, para poder ratificar o que já está na Bíblia claramente, mas de forma contundente, combater o falso ensino. O texto da nossa lição diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1, versículo 1. Verdade prática. A divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, doutrina bíblica. Glórias a Deus, que dá sustentação, a base do nosso credo, ou dos inúmeros credos durante a história, ratificando estas verdades. A leitura bíblica se encontra em João 1, de 1 a 4 e de 9 a 14. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ali estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Glórias a Deus. Então, os objetivos da nossa lição serão demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus, explicar a heresia do arianismo e apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Louvado seja o nome do Senhor. E a introdução da nossa lição diz o seguinte: o apóstolo João, como judeu monoteísta instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. O apóstolo não admitia, em hipótese alguma,
outra divindade, senão só e somente só o Deus Javé, de Israel. Marcos 12, 38 a 30. Por isso, no prólogo do seu evangelho, ele descreve o Verbo com os atributos da deidade, aqueles que mais se destacam no seu relato do começo ao fim. Então, João, era um judeu, era monoteísta, mas coube a ele escrever esse evangelho no qual ele faz essa defesa e apresenta as características de Jesus como Filho de Deus, como Deus. Glórias a Deus. Desde o começo, ele então já inicia, aleluia, resumindo esse tema que vai estar em todo o seu evangelho, também depois nas epístolas. João foi provavelmente o último a escrever e escreve 90 a 100 depois de Cristo. E ele já percebe essas heresias que surgiram no final do primeiro século, já que iam despontar agora no segundo, terceiro, quarto século. E João então já tem essa preocupação de combater todas essas heresias através dos seus escritos. Glórias a Deus. Então, mesmo ele conhecendo o Deus único, ele não está trazendo um novo Deus. Continuava crendo no Deus que é único, só que apresentando agora Cristo, que compunha a Trindade. Então, João estava sendo usado por Deus para descortinar mais um pouquinho dessa verdade, da revelação de Deus, que a gente já falou em outras lições, é progressiva, e o Novo Testamento descortina todas as sombras do Antigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, João cria piamente que ele servia ao único Deus e cria piamente que esse Deus subsiste em três pessoas distintas e iguais, distintas nas suas funções, mas iguais no seu poder e majestade. Primeiro tópico, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Primeiro subtópico, Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus, João 1, e é o que Tomé lhe respondeu: Senhor meu, Deus meu, João 20, 28. Mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Filipenses 2,6, novamente atualizado. Para conhecimento do ministério de Deus, que é Cristo, Colossenses 2,2, NA. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Tito 2,13, NA. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, 2 Pedro 1, também na NA. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5,20, na NA também. Então a gente vê, não só na NA, mas em outras lições, claramente exposto essa verdade. Como diz aqui na lição, é direto. O próprio João ele faz menção não só de que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus, mas demonstra que todos os atributos que são exclusivos a Deus, ele mostra que Jesus também possuía. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então Jesus tinha esse atributo também de Criador junto com o Pai e o Espírito Santo. Nele estava a vida é a luz dos homens. No princípio era o Verbo. Então, tudo isso demonstra a deidade de Cristo. Então, ou seja, Jesus também é eterno como Deus, sempre eterno. Louvado seja o nome do Senhor. E claramente ele destaca que o Verbo era Deus. Glórias a Deus. E nesses demais versículos que citamos, mais uma vez está exposto essa verdade claramente na Bíblia. A gente vai ver credos, enunciados, mas como já falamos, tudo isso surge para combater o falsocínio. Então eram elaboradas declarações de fé simplesmente para barrar os falsos ensinos, e havia então a concordância ali da igreja, derrubando as heresias. Claro que as heresias são teimosas, voltavam, por exemplo, o arianismo com heresia também muito política, dividia muitas das vezes os bispos, isso também gerava até uma possibilidade de divisão do império. Então, por isso que Constantino também se preocupou com essa heresia. E essas heresias a gente tem visto na lição desse trimestre que elas retornam ou que elas estão presentes nos nossos dias com nova roupagem. Então, veremos daqui para o final da lição. Segundo subtópico, seus atributos absolutos.
Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. A onipotência significa ter todo poder, ser todo-poderoso. Jesus é onipotente, Marcos 28:18, Efésios 1:21, Apocalipse 1:8. Vamos ler essa última referência. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Glórias a Deus. Então, a sua classe, cite todos esses versículos, leia esses versículos, para demonstrar claramente que essa é uma doutrina bíblica, aleluia, e não há engano nela. E como vimos também na lição passada, alguém que formula uma heresia nunca se baseia na Bíblia, porque se lê a Bíblia, os textos, o contexto, as referências cruzadas, a Bíblia análoga, explicando ela mesma, então não tinha como crer na heresia, mas aprender com a palavra. Mas eles não queriam isso e formulavam doutrinas de homem ou de demônios para combater o ensino dos apóstolos e acabar distorcendo a realidade da salvação. Então, o diabo ele é astuto e usa aqueles incautos que estão sem vigiar e acreditando em coisas que não estão na Bíblia. Então já vimos que ele é todo-poderoso, ou seja, ele é onipotente. Ele também é eterno, Isaías 9:6, o Pai da eternidade, o menino que haveria de nascer. Miqueias 5:2, Hebreus 13:8. No princípio era o Verbo. Então, João também diz que desde a eternidade Jesus era. Glórias a Deus. Estava com Deus, e era Deus. Indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai. Gênesis 1. A onipresença é o poder de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Jesus é onipotente. Mateus 18:20 e 28:20. Mateus 18:20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Em Mateus 28:20, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Jesus tem todos os atributos absolutos de Deus, todos os atributos incomunicáveis, ou seja, só a divindade tem. Então, onipresença, onipotência, eternidade, onisciência são atributos de Deus e a Bíblia deixa claro que esses atributos também pertencem a Jesus. É a mesma substância, ou seja, ele é igual ao Pai. Glórias a Deus. Só que, como vimos na lição passada, não podemos dizer que Jesus se transforma no Pai, Jesus se modaliza no Espírito Santo, não. Cada pessoa é distinta, formando de forma misteriosa essa trindade. É algo que nós cremos e aceitamos pela fé, porque a nossa razão é incapaz de compreender. Estamos nesse corpo decaído e não temos como entender os mistérios. Como a ilustração que um professor usou do menino fazendo um buraco na praia, indo no mar e pegando um pouco d'água e enchendo o buraco. E diz o menino que é transportar toda a água do mar para aquele buraco. Não cabe também, da mesma maneira, na nossa mente, na nossa razão, esse conhecimento. A gente aceita pela fé, porque está claramente revelado nas Sagradas Escrituras. Glórias a Deus. Então Jesus é Deus. Então já vimos que Jesus era onipotente, que Jesus também é onipresente e também que ele é eterno. Glórias a Deus. A onisciência é o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos e todas as circunstâncias, por toda a eternidade passada e futura. Jesus possui estes atributos. Naquele momento que Jesus está ali curando o paralítico, aqueles opositores arrazoavam no seu coração. Jesus já conhecia os pensamentos dele. Então Jesus é onisciente, conhece todas as coisas. É claro que quando ele habitou entre nós, se tornou homem, ele se despiu de sua glória. Então havia atributos que ele não perdeu, mas ele não usava no momento que ele estava em carne. Por exemplo, na presença ele não tinha possibilidade de estar em todo lugar. Havia limitação naquele momento do corpo. Hoje não. Hoje ele glorificado, ele volta à glória anterior dele, de ser também onipresente e de usar todos os atributos, inclusive a onisciência. Tem aquela passagem que diz que nenhum filho sabia o dia da volta de Cristo, ou seja, o filho carne, mas o filho Deus sabe.
Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele conhece todas as coisas, não há limitação. No momento que Ele renunciava a sua glória, momentaneamente ali, embora não havia perdido, mas não usava, né? Depois do seu esvaziamento, conforme Filipenses, mas ele não perdeu, não deixou, ele era pleno Deus e pleno homem. E o segundo tópico é a heresia que nega a divindade de Jesus. O meu subtópico é arianismo. Os primeiros a negar a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas dinâmicos, mas a heresia principal que abalou os fundamentos da igreja foi o arianismo. Então foram várias heresias. Tive que na lição passada também a gente não estudou todas elas, estudou apenas o unicismo. Hoje também a gente só vai falar, né, propriamente do arianismo, que a lição não comportaria todas essas heresias do passado, que também voltam, né, com nova roupagem. O arianismo, por ser uma das que mais geraram problema para a igreja, é o foco desse estudo. O termo arianismo vem de Ario, o expoente dessa doutrina, em Alexandria, a partir do ano 318. Ele negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria, né? Então, era nisso que consistia a heresia que ele ensinava, né? Então, ele dizia que Jesus foi criado e que Jesus era um Deus menor, né? Era um Deus de segunda categoria. Então, não era igual ao Pai. E ele foi criado, ou seja, em algum momento, ele acreditava que Jesus tinha sido criado por Deus. Mas João já vai combater isso também, né? Muito antes. João não foi da época de Ario, mas muito antes João já estava ratificando ali no seu evangelho que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Desde o ensino de que Jesus é de eternidade a eternidade, ao ensino que o próprio Jesus é Deus, já estava no evangelho. Onde Ario foi arrumar essas invencionices, né? Ele, claro que ele vai citar texto, toda heresia usa texto sem contexto, e tenta justificar aquilo que ensina de forma errada. Por isso que a Bíblia diz que devemos examinar as Escrituras para não errar. Ario rejeitava a eternidade do Verbo, embora defendesse sua existência antes da encarnação. Recusava que fosse ele eterno como Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. A palavra de ordem arianista era: houve tempo que o Verbo não existia. Então, João diz que desde o princípio, ou seja, desde a eternidade. Mas Ario achava que Jesus tinha sido criado antes da criação, mas em algum momento, em alguma era, Jesus havia sido criado. Então o ensino dele distorcia completamente da palavra de Deus. Suas explicações, segundo o subtópico. Ario e seus seguidores pensavam a escritura aqui e acolá em busca de alguma passagem bíblica para dar sustentação às suas crenças. Segue algumas delas, as mais emblemáticas. O Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Provérbios 8:22, né? Aqui está falando da sabedoria e de forma simbólica representa Cristo, né? Mas, quando vai examinar os originais, vai ver que esse criar quer dizer, obteve a sabedoria. Então, achar que em algum tempo, em alguma era, Deus criou a sabedoria é querer dizer que Deus não tinha sabedoria em outra época, né, em outro momento. Então, só quando Deus criou que passou a ter. Então, a sabedoria já faz parte intrínseca de Deus. Deus é essa sabedoria por essência, Jesus também. Não tem como Deus, em algum momento, não ter tido sabedoria, ou Jesus não subsistir eternamente. Então, eles pegam os textos sem contexto e tentam dizer que Jesus foi criado. O qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Colossenses 1:15. Então, também atrela essa palavra primogênito como se fosse um filho nascido primeiro, né? Mas aqui esse primogênito significa que Jesus é o principal da criação. Então, para Ario, né, houve tempo que o filho não existia. Outra passagem favorita era: e a vida eterna é esta, que conheço a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Com isso, ignorava todo pensamento bíblico que depende da eternidade e a deidade de Cristo. Então, se bota uma vírgula, aí separa, né, Deus verdadeiro de Jesus Cristo, mas Deus verdadeiro e Jesus Cristo também, que faz parte desta deidade. Então, usa texto e maquia ele, né, ou tenta trazer uma interpretação diferente da real interpretação para tentar
explicar uma heresia. Como solucionar a controvérsia? A tradução criou, de Provérbios 8:22, da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nessa passagem é caná, obter, adquirir, criar. Mas o sentido de criar, para trazer a existência algo do nada, é o verbo bará, como em Gênesis, né? No princípio Deus criou os céus e a terra, né? Aí é bará. Então esse verbo que está aqui de Provérbios é o sentido de obter. O texto de Colossenses 1,15 diz que Jesus é o primogênito de toda a criação e não o primogênito de Deus. A palavra protótopos, primogênito, primeiro, chefe, usada pelo escritor sagrado com sentido de importância, prioridade, posição, primazia, preeminência. Então Jesus é o principal da criação, né? Como também ele é as primícias, né? Os que dormem, né? Ele ressuscitou. A ressurreição que inicia-se em Jesus é transmitida para todos aqueles que o seguem. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é primícia, é o primogênito da criação, não o primogênito de Deus, como alguns querem interpretar. Ou seja, Jesus encarnado tem a primazia na criação. É a imagem do Deus invisível, porque é Deus. Conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo, né? Jesus falou isso para os seus discípulos. Em virtude da unidade e natureza do Pai e do Filho. João 10,30. Né? Então Jesus, com o Pai, ele é um, nesse sentido de ter a mesma substância. Quando ele fala substância, claro que não é uma substância química, mas é uma substância espiritual que também não cabe na nossa razão, nem em nossos laboratórios para distingui-la, né? Quer dizer que são iguais. E como já vimos, né? Atributos absolutos de Deus pertencem também a Cristo, como a eternidade, como ele é o Todo-Poderoso, a onipotência, a onisciência e a onipresença. Então está claro na Bíblia, desfazendo desses pincelar, né? Os alienistas faziam de tentar ensinar uma heresia baseada em um texto, sem um contexto ou interpretando errado. E o terceiro tópico, implicações do arianismo na atualidade. Então, vimos que o objetivo desse trimestre é mostrar que as heresias antigas continuam hoje com nova roupagem. E onde a gente vai ver essa doutrina diária ainda sendo ensinada. Vai ver aqui a tradução do Novo Mundo. A tradução do Novo Mundo é a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, uma tradução que eles fizeram e distorceram, né, completamente para dar base para ensinar as doutrinas que eles creem. Né? Então pegaram o texto original e trocaram, inseriram palavras no meio da tradução, só para basear aquilo que eles creem. Então eles fizeram uma adulteração, né, nessa tradução. A exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto, por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Né? Então, essa tradução só eles usam, porque só eles acreditam que tem valor. Né? A gente vê que realmente não serve para ser usado, porque nos textos que falam a respeito dessas verdades que estamos estudando esse trimestre, ela distorce a respeito dessas verdades de Jesus, do Espírito Santo. Então a gente vai ver que não teria como usá-la em nossas igrejas, e é uma tradução somente dos Testemunhos de Jeová. Trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos de suas falsificações. E a palavra era um Deus, minúsculo, né? Quando João diz, e o verbo era Deus, direto, né? Eles vão dizer que era um Deus e com D minúsculo. É assim que eles traduziram. Deus com D minúsculo, visto que o texto correto é, e a palavra era Deus, ou e o verbo era Deus, né? Dependendo da tradução. O texto sagrado declara, grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, Tito 2,13. E também, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, segundo Pedro 1. Essas passagens falam textualmente que Jesus é Deus. Entretanto, a tradução do Novo Mundo diz, do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Mudaram o texto sagrado acrescentando um dono, onde não existe no texto grego para discipular a divindade de Jesus. Então, Tito 2,13, traduzido do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, e, segundo Pedro, eles colocaram do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Também, segundo Pedro, está dizendo qual é o texto correto. Nosso Deus e Salvador. Eles botaram o do e o e, né? Separaram, fazendo duas sentenças aqui. Então, pegaram o texto grego e adulteraram. Isso, toda a Bíblia a gente vai encontrar textos que foram adulterados. O Espírito Santo escreve com letra minúscula,
o Espírito Santo parava sobre a face das águas, vamos dizer que é e a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. Então, a gente vai ver que eles vão distorcer a doutrina sobre a deidade de Cristo, sobre a deidade do Espírito Santo, sobre a Trindade, utilizando bem juntinho das doutrinas diárias, né? Só com nova roupagem, o Testemunho de Jeová. Os movimentos orientais, além do Testemunho de Jeová, também há outros. Nenhum deles reconhece a divindade de Jesus e para os panteístas monistas não existe Trindade e nem Jesus, né? Eles acreditam que Jesus era especial, mas que era uma criatura, né? Ou um profeta, como também a gente vai falar daqui a pouco do islamismo, mas não admite que Jesus era Deus. Ele era o Filho de Deus e tinha todos aqueles atributos que já estudamos. E nem sequer acreditam na Trindade. Então, se Jesus não é Deus, então não existe Trindade, porque Jesus é inferior, o Espírito Santo em muitos ensinos desses nem existe. É um poder, uma força ativa, mas não uma pessoa. Mas a gente vai estudar sobre ele, a gente vai ver que ele sente, ele se entristece, né? Ele ensina, ele intercede por nós. São atributos pessoais que veremos na lição específica. O movimento Hare Krishna, por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna, o Espírito iluminado ou uma encarnação desse Krishna que eles creem, né? Então, é um dos, né? Então, Jesus sempre vai ser apenas um ser menor, né? Um ser especial, mas menor, e nunca um Deus, né? E nunca igual ao Pai. Então, esses movimentos orientais vão ensinar isso, todas essas religiões orientais, ainda que falem de Jesus, mas falam de um outro Jesus que não é o da Bíblia. Outros grupos. O Jesus do Alcorão é um mero mensageiro. Não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu e nem ressuscitou. As religiões reencarnacionistas recusam a deidade absoluta de Jesus e sua ressurreição dentre os mortos e não reconhecem a sua singularidade. Então, Jesus não encarnou, como vemos aqui, os islâmicos, né, vai dizer que Jesus foi substituído ali na hora da cruz, né, que Jesus não é o Filho de Deus, não é Deus, que Jesus era apenas um profeta, e é claro, um profeta que ainda é inferior a Mohamed, né, a Maomé, como eles acreditam, né? Então, acho que Jesus é bom, especial, mas não é o Jesus da Bíblia que nós cremos, é um Jesus que eles mesmos formou, né? Da mesma forma que os espíritas, né? As religiões reencarnacionistas, né? Não só o espiritismo, mas todas as outras religiões que acreditam que o homem vai se refinando, vai reencarnando, né? Até chegar a uma posição, por exemplo, algumas religiões vão dizer até chegar ao nirvana, né? Ou seja, o espírito perfeito, ou o avatar, ou, né? O espiritismo também acha que as pessoas morrem, se reencarnam e vai se aprimorando a cada vida, só porém não se lembra da vida passada, não tem nem como corrigir nada, né? E nesse sentido, eu acho que também Jesus é a encarnação de alguém, ou, né, como o Buda, né, que sempre está reencarnando, às vezes reencarna em duas pessoas ao mesmo tempo, como há algumas disputas nos dias de hoje. Então, são coisas completamente, como vimos em lições anteriores, à base da heresia. São coisas extra-bíblicas e contrárias ao que está na Bíblia. Então, de minha maneira, eles pensam doutrinas formuladas pela mente dos homens, Deus tem misericórdia. Mas o nosso Jesus, ele é Deus, né? João Batista mesmo disse, né, que aquele que mandou batizar com água, diz que sobre aquele que visse o Espírito Santo descer e pousar sobre ele, né? Esse era o Messias, esse era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele testificava então que ele é o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus deles não passa de mais um médium, ou de um dos grandes mestres e filósofos. No entanto, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais. Efésios 1:21, Hebreus 7:26, é o Deus em forma humana, Romanos 9:5, né? E tudo isso implica diretamente com a doutrina da salvação. Se Jesus não é Deus, se Jesus, como vimos em lições passadas, não encarnou, tudo isso vai implicar na salvação. Jesus precisou encarnar, se tornar homem, habitar entre nós, sofrer, ser humilhado, ser maltratado e ser morto em cruz para nos substituir, para tomar nossa ofensa, nossa culpa, nosso pecado
e nos dá o perdão. Glórias a Deus. Então, essas heresias vão atingir diretamente toda a doutrina, né? E que Deus nos ajude e fiquemos firmes na palavra, né? A gente não carece dos enunciados apostólicos. A gente sabe que foram criados com importância para combater o falso ensino. Você ensina correto, né, a verdade para combater a mentira. Mas a própria Bíblia já disse tudo isso. Eu não conheci nenhum credo apostólico, nenhum credo de algum concílio, mas conhecendo e lendo as Escrituras, já vou ter essa informação clara que Jesus é o Filho de Deus. Romanos 9,5, para encerrarmos, diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Glórias a Deus. O texto, os apóstolos reconheciam isso, mesmo eles naquele berço judaico. Aleluia, eu entendia que Deus subsistia nessas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pessoas iguais, mas ao mesmo tempo distintas. Louvado seja o nome do Senhor. Conclusão. Diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é o Salvador. Isaías 45, 21. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador, então negar a divindade de Jesus é negar a salvação. A gente vê que tudo isso está implicado nessa doutrina basilar, que é a salvação. Jesus, quando vai curar o paralítico, ele diz primeiro, né, perdoados estão seus pecados. Aí todos razoavam ali, porque quem é este para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar, só Deus pode salvar. Aleluia. Mas Jesus disse, vai mais fácil dizer que está perdoado o pecado ou provar que tem poder, né? Dizer ao paralítico, levanta e anda. E ele fez assim, salvou o paralítico e o curou também. Glórias a Deus. Então, nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus. E na próxima lição vamos continuar nesse tema, dizendo que Jesus é igual com o Pai. Amém? Graças a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por mais uma verdade que estamos revisitando, relembrando, fixando nossa mente para não sucumbir a nenhuma heresia, nenhum ensino falso. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. Continua abençoando cada aluno da escola dominical. Pai, aleluia, enchendo de graça, de fé e de conhecimento. Cada um de nós possamos crescer em todas essas áreas, Pai, e estar firmes e constantes, fazendo a tua vontade, crendo na tua palavra, Pai, e ensinando, pagando essa verdade. Deus Santo e Poderoso, continue, Pai, aleluia, desenvolvendo cada aluno da escola dominical, aleluia, e abençoando de forma maravilhosa, Pai. Deus abençoe espiritual a cada aluno da escola dominical que comparecerão domingo, Pai, nas classes, e vai despertando aqueles que estão ainda no som da indolência, Pai. Desperta, Pai, para que eles possam entender a necessidade e a importância de aprender de Ti. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós hoje e sempre. Amém.